Quem está gostando da série Milagres? Deixa eu ver. Quem já tem um milagre para contar? Eu sei que tem gente que já tem milagre para contar. Né? Milagres extraordinários. E hoje eu vou mais uma mensagem mais da série Milagres. Pode ser? Você aguenta mais um pouquinho da série Milagres? Hoje eu vou falar sobre quando Deus nos visita. Quando Deus nos visita. Meu Deus, tem tantos textos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que falam o que acontece quando Deus nos visita. Vamos passear um pouco na palavra de Deus? O primeiro texto que eu quero que você acompanhe comigo está lá em Lucas capítulo 7. Do versículo 11 ao 17, você que faz parte de um GC, você que faz parte de um ministério, procure o seu líder de GC, ele vai te falar que nós temos uma campanha chamada Now or Never, e vai ser um testemunho poderoso, irmãos, para a nossa vida, como o profeta Vitor Hugo. Quem lembra do profeta Vitor Hugo, que esteve aqui com a gente? E ele, quando entrou no nosso prédio lá, ele falou: estou todo arrepiado. E ele disse: Deus vai fazer algo poderoso nesse lugar. Deus fechou a porta para vocês comprarem aquele terreno. Quem lembra que a gente estava querendo comprar um terreno? Na hora que surgiu um grupo de judeus, irmãos, com dinheiro para pagar à vista, os donos do terreno falaram: não quero mais vender. A gente meio ficou frustrado. Quem não fica frustrado, irmão? Ficamos frustrados, chateados. Eu reuni com o pessoal, falei: que cara que a gente vai falar para a igreja agora? We got it não deu certo. E aí, irmãos, Deus, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos são mais elevados. Ele tem coisa extraordinária, irmão. E eu creio demais nos profetas. E o pastor Vitor Hugo falou: olha, Deus quer trazer vocês para esse lugar, que era uma casa de show, era um lugar grande. Mas aqui não vai ser só um milagre de um prédio reformado, vai ser uma escola de fé de um povo que está sendo matriculado para ser transformado, curado, restaurado, empoderado, amadurecido. Irmão, vai ser coisa de louco que Deus vai fazer na nossa vida lá. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, é o primeiro texto que eu quero ler. Tá bom? Lucas 7, deixa eu ler aqui com vocês para ficar na mesma versão. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de um único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje, Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e os seus arredores. Esse texto me pegou, e eu comecei a meditar nesse texto, meditar no coração de Jesus, e eu tenho dito sobre isso nas minhas lives Manhãs de Milagre. Quem está comigo nas lives Manhãs de Milagre, deixa eu ver. Se você não está, aonde você está, meu filho? Eu vou orar para Deus te perdoar. De terça a sexta, 8 horas da manhã. Manhãs de Milagres, eu tenho dito sobre isso, que sempre que Deus tem compaixão e se move em compaixão no céu, um milagre vai acontecer na terra. E aqui Jesus está encarnado, andando ali, ele entra numa cidade chamada Naim, e Naim significa beleza. E naquele cenário de luto, naquele cenário triste, que aparentemente não havia beleza nenhuma, Jesus, quando entra, irmão, no nosso cenário de luto, sem cor, Jesus traz beleza para o ambiente. Tem uma música antiga do Diante do Trono que ele fala que a tua presença é que traz beleza e traz cor. Quem lembra dessa música? E é assim, Jesus entra em Naim, aquele lugar que era para ter algo belo, aquele lugar só está tendo preto de luto e lágrimas de choro, e Jesus é movido por compaixão, porque ele enxerga ali uma viúva e um órfão. E lá em Tiago 1,27 vai dizer que a verdadeira religião, a pura religião aos olhos de Deus Pai, é visitar o órfão e a viúva. Tiago 1,27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus Pai é cuidar. Essa palavra cuidar no original, algumas versões, é visitar. E aqui Jesus entra em Naim e ele encontra quem? Uma viúva, que o seu único filho tinha morrido, um órfão.
E aí o texto diz que o coração de Jesus se enche de compaixão. E quando Jesus se enche de compaixão, sempre um milagre aconteceu na terra. E milagres, irmãos, milagres são expressões. Milagres são manifestações da visitação de Deus no meio de um povo. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Quando Deus nos visita, milagres acontecem. Quem quer a visitação de Deus hoje à noite? Deixa eu ver. Fala a verdade, irmão. Quem está precisando de uma visitação de Deus na sua casa? Quem está precisando de uma visitação de Deus nos seus relacionamentos conjugais, na educação dos seus filhos, talvez na sua vida financeira, talvez na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, irmãos? Quem está precisando de uma visitação de Deus? Eu quero falar para você que o mesmo Jesus que entrou em Naim, ele anda hoje em Jacksonville. É o mesmo Jesus. Hebreus 12, 13 e 8 vai falar, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que move o coração de Jesus ainda é a compaixão. E quando Jesus tem compaixão, o que acontece na terra, irmãos? Milagres. E milagres são expressões e manifestações da visitação de Deus. Agora, o que me chamou a atenção é que quando Jesus, movido por compaixão, ele vai e toca naquele caixão. E ele dá uma ordem para que o menino que está morto ali se levante. Ele fala, menino, levante-se. E aquele menino, o texto diz que ele senta, Jesus pega o menino e devolve para sua mãe. E aí vem o povo atônito, o povo chocado, né? E pelo menos, alguém já viu um morto está dentro do caixão sentar aí? Deixa eu ver. Vocês acham que ele reagiram assim? Ah, que coisa normal. Não, eles ficaram, meu Deus, que coisa louca. Pastor, se fosse o pastor André, ele ia dar um gritinho, né? Você já viu o pastor André dar uns gritinhos dele? Irmãos, alguém que está num caixão sentar, irmãos, não é qualquer coisa, irmão. Não é um evento gospel qualquer. Não é uma conferência qualquer, não, é um milagre. Alguém que estava morto, agora está sentado, ele fala, ei, está aqui, mãe, o teu menino. E aí o povo fica atônito, pastor. E o povo diz assim, ei, vejo que há um profeta no nosso meio. E Deus, o quê? Visitou o seu povo. E aí foi aí que saltou das páginas da Bíblia essa palavra para mim. O que acontece quando Deus nos visita? Quando Deus nos visita, irmãos, nós vamos ficar atônitos. Quando Deus nos visita, coisas completamente extraordinárias, sobrenaturais, nada comum vão acontecer. Quando Deus nos visita, irmãos, milagres vão acontecer. Os mortos, eles voltam à vida. Quando Deus nos visita, irmãos, o cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala. Quando Deus nos visita, irmãos, Deus restaura e converte o coração do pai ao filho e do filho aos pais. Quando Deus visita, Deus restaura um relacionamento conjugal. Quando Deus visita, Ele faz a estéril ter filho. Quando Deus visita, irmãos, Ele faz o adicto virar um pastor, uma prostituta, uma profeta. Quando Deus nos visita, o impossível se torna real, irmãos. Nós não precisamos de mais um evento, nós não precisamos nem de um lugar, irmãos. Nós precisamos de uma visitação de Deus. É lógico que nós queremos ir para o nosso lugar. Mas quando Deus nos visita, pode ser embaixo de uma árvore, embaixo de uma ponte, na beira de uma estrada, na beira da praia, pode ser dentro de um hotel, pode ser dentro de um prostíbulo, pode ser em qualquer lugar. Quando Deus decide nos visitar, irmãos, quando Deus decide descer na terra, algo vai acontecer. O céu se rasga, o inferno treme e um milagre acontece na terra. Nós precisamos de uma visitação de Deus urgente. O verbo visitar aqui significa exatamente isso, é uma ação que vai gerar uma mudança profunda. Agora esse verbo, ele aparece em vários outros textos da Bíblia. Você quer acompanhar comigo? Em outros momentos. Aí você pode estar pensando assim comigo, pastor, o senhor está falando aí, mas eu não me acho digno de Deus me visitar. Eu acho que eu não mereço a visitação de Deus. Em algum momento o texto está dizendo que Deus, através de Jesus, entrou em Naim e olhou aquela viúva e perguntou, ei, me conta o histórico dessa mulher. Me conta o histórico desse rapaz. Passa a ficha dele para mim, para ver se eles merecem receber o milagre. Irmãos, milagre não é por merecimento. Milagre é por compaixão.
E aí tem um texto em Hebreus 2:6. Solta para mim, Oswaldo, por favor. Olha o que diz Hebreus 2:6. Quem é o simples mortal, ou quem é o homem para que Deus pense nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? Tem uma outra versão que diz assim: quem é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite? Quem somos nós, irmãos, para que Deus nos visite? Na nossa imperfeição, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas pessoais, familiares. Nós não estamos aqui para tentar convencer a Deus que nós somos merecedores dele nos visitar. Mas nós estamos aqui para dizer que nós cremos num Deus que visita. Nós estamos aqui para crer que o Deus que visitou no passado, ele visita de novo. Mateus, não vamos para Mateus agora não, vamos para Lucas 1:68, depois 76 a 79, aqui a gente vai encontrar um momento onde Zacarias, que é o pai de João Batista, quando o anjo vem lá no começo de Lucas capítulo 1 e fala que ele vai ser pai, que a sua mulher Isabel vai ter um filho, o nome dele vai ser João, porque ele vai ser grande diante dos homens, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos prudentes à obediência dos imprudentes, a prudência dos justos, vai preparar um povo habilitado para o Senhor. E aí o Zacarias, aquele cara que está o sacerdote, cumprindo a sua escala sacerdotal no templo, ele não acredita. E a história vai falar, você pode ler depois em Lucas, que ele fica mudo. E aí só que Isabel concebe, Deus visita Isabel, como o próprio anjo falou, que ela ia ficar grávida, ia conceber. E aí quando o menino nasce, no final do capítulo 1 de Lucas, todo mundo está dizendo: ei, o nome do menino vai ser Zacarias, né? Não. Aí a Isabel que fala, fala, não, o nome do menino vai ser João. Só que aí, naquela sociedade bem machista, como não é tão diferente hoje, o pessoal fala, não, peraí, vou falar com o dono dos porcos. Aí voltaram para Zacarias, falaram, como é que vai ser o nome do menino? Aí Zacarias não falava, ele estava mudo. Porque ele não tinha acreditado na palavra do Senhor. E quando você não acredita na palavra do Senhor, você perde a autoridade, você perde a influência. É por isso que muita gente muda. É por isso que tem muito pai que não consegue tocar no coração do filho, porque não está crendo no que Deus tem para fazer na vida dos próprios filhos. E aí, Zacarias vai, pega um pedaçozinho de tábua, pede para escrever, e diz, ei, o nome do menino vai ser João, do jeito que Deus falou. Na hora que Zacarias fala isso, a história conta que a língua dele destrava, ele volta a ter voz, e aí ele começa a cantar e a profetizar, e aí chega no versículo 68 de Lucas 1. Solta para mim, Lucas 1:68. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois o quê? Visitou e resgatou o seu povo. Versículo 76 a 79 agora, diz assim. 76 até o 79. Isso. E você, meu filhinho, agora ele está olhando para o bebê e profetizando. Será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Ele está orando, irmãos, exatamente as palavras que o anjo falou para ele lá no começo de Lucas 1. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graças à eterna misericórdia do nosso Deus, luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. O texto está dizendo que Zacarias está louvando ao Senhor. Outra versão diz que ele bendiz ao Senhor por o Senhor ter visitado o seu povo e está preparando a visita do Salvador. O caminho para o Salvador venha e visite. Quando Deus nos visita, irmãos, o mudo volta a falar, a estéril se torna mãe, um povo que está em trevas encontra a luz, um povo que está cativo vai ser encontrado por um libertador. O que acontece, pastor, quando Deus nos visita? Quando Deus nos visita, irmãos, Gênesis 21, de 1 ao 2, você lê comigo, Gênesis 21, de 1 a 2, diz assim: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Eu devia ter te passado a versão que eu estou usando. A versão que eu estou usando, todas as versões que eu estou usando tem a palavra visitou. Quando Deus visitou Sara, ela concebeu.
Para quê, irmãos? Para cumprir a promessa que Deus tinha feito. Pastor, o que acontece quando Ele nos visita? Quando Deus nos visita? Deus cumpre a promessa, irmãos. Alguém tem uma promessa do Senhor aí hoje à noite? Agora, Sara esperou 25 anos, né? 25 anos. Mas no dia que Deus visitou, porque o milagre nunca chega atrasado, irmão. Nunca. O tempo passou. Romanos capítulo 4, se você for ler depois, vai dizer que Abraão olhava para ele, o seu corpo estava adormecido, a sua mulher de dias avançados de idade, mas ele teve que crer contra a esperança. Creu que Deus ia fazer, irmãos. Por mais que as condições de um homem já não davam mais conta. A condição física da sua veinha também já não estava lá, essas coisas todas. Mas os dois não deixaram de crer. E quando Deus visitou, Deus fez o que Ele tinha prometido. Gênesis 50 vai falar assim, versículo 24. Quando José está prestes de morrer, ali no Egito, governador do Egito, ele reúne os seus irmãos e diz o seguinte: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra e os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Quando José, antes de morrer, se despede aos seus irmãos, e a minha versão vai dizer que ele recorda das promessas que Deus fez aos seus irmãos e fala da visita futura de um libertador. Quando Deus nos visita, irmãos, Deus vai trazer cumprimento das suas promessas. Deus vai nos visitar. Deus vai fazer algo extraordinário. Êxodo 3,16, na verdade, Êxodo 3, vamos do 16 só não, Oswaldo, desculpa, vai aqui desde os 6, eu acho. Êxodo 3, depois você vai chegar em casa, você vai lá no YouTube da Lagoinha, você vai assistir essa pregação de novo, com Bíblia, papel e caneta, pode ser? Êxodo 3, a partir do 6, depois nós vamos ler do 6 ao 8, depois do 16. Olha aqui, disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Isso aqui é Deus falando para Moisés, certo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, porque está no Egito. Ouvi o clamor por causa dos seus exatores, ou seja, aqueles que estavam explorando, né? Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pula para o 16. Por favor, 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que me apareceu dizendo: em verdade vos tem o quê? Visitado e visto o que vos tem feito no Egito. Ou seja, aqui, irmãos, Deus está dizendo que Ele viu a aflição do povo. Eu amo esse texto. O texto fala que Deus fala para Moisés: eu vi a aflição, eu ouvi a oração e o clamor, eu conheço o sofrimento deles, por isso eu desci. Deus vê, irmãos. Deus sabe o que você está passando. Deus não é um Deus insensível. Deus não é o Deus distante. Deus não é um Deus cego. Deus não é uma estátua que tem olho e não vê. Deus, Ele vê, irmãos. Deus, Ele ouve. Ele ouviu o clamor do povo. Deus ouve o meu e o seu clamor. Deus ouve a minha e a sua oração. Deus conhece o meu e o seu sofrimento, a minha e a sua circunstância. Deus sabe qual milagre que eu e você precisamos. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, mas Deus vê, ouve e conhece, mas Ele não fica de braços cruzados, sentado no seu belo trono no céu. O texto está dizendo que eu vi, eu ouvi, eu conheço, por isso eu desci. Ei, Deus vai fazer um milagre na terra, porque Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele conhece, Ele não é um Deus insensível.
E aí Moisés fala lá no versículo 16, o Senhor dizendo: é por isso que eu vou visitar o meu povo, é por isso que eu vou fazer algo na terra. Eu quero te falar algo hoje à noite, querido. O Deus que teve compaixão daquela viúva em Naim, o Deus que falou pela boca de José, o Deus que falou com Moisés, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus, é o Deus que quer fazer milagres hoje. É o Deus que conhece o que você está passando. É o Deus que lá em Atos capítulo 15, quando Tiago está reunido com o povo, na primeira reunião dos líderes da igreja ali em Jerusalém, Atos 15, 14, né? Quando Tiago fala, olha, Deus visitou os gentios para constituir um povo para Ele mesmo. Porque no capítulo 15 de Atos está contando a história que os líderes religiosos estão falando que Pedro esteve entre os gentios e ele pregou salvação, batismo no Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas aconteceram. Lá um pouco para frente, se eu não me engano, no versículo 12, vai falar que Barnabé e Paulo também dizem: ei, Deus através de nós está fazendo sinais, prodígios, maravilhas e milagres entre os gentios. E a discussão é, os gentios têm que circuncidar, os gentios têm que seguir os ritos judeus. Aí Tiago se levanta e fala: olha, vocês não estão ouvindo o que Pedro falou, o que Barnabé falou, o que Paulo falou. Deus está visitando a terra. Deus não é só o Deus dos judeus. Deus não é só o Deus que eles achavam que era dele. Deus não é um Deus exclusivo de um povo. Quando Deus vem, visita, entra na casa dos gentios, a partir de Atos 10, irmãos, Deus está dizendo um recado para nós, que nós somos gentios. Ele é o Deus de todas as nações. É o Deus que visitou. Você pode falar: pastor, é porque isso aí era lá, o povo no Egito, o povo de Deus. Deus tem uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, tudo bem. Não, Deus é o meu e o seu Deus. Ele é o Deus das nações, irmãos. E é o Deus que quer fazer milagres no nosso meio. Eu tenho orado demais ao Senhor. Você falou: Deus, faz milagres. Faz milagres. Quantas viúvas precisam de um filho de volta? Quantos filhos precisam voltar a viver? Quantas pessoas estão aflitas, irmãos? Não há pouco tempo, o povo que estava em Êxodo 13, eles estavam há 400 anos sendo explorados por Faraó. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas eu sei que o Deus do passado, o Deus de Moisés, quando nós cantamos, o Deus de Abraão, é o Deus que está aqui hoje à noite. O Deus que usou Jesus em Naim é o Deus que está aqui hoje à noite. Ele sabe, talvez, quem está dentro desse caixão. Ele pode dar uma ordem para que volte à vida. Ele pode dar uma ordem para que volte a reviver. Deus pode fazer o impossível, como usou Pedro, como usou Barnabé, como usou Paulo. O meu Deus, o seu Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 4 diz que Deus dava testemunho juntamente com os apóstolos por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Atos 4, 29 e 30 diz que quando nós falarmos com intrepidez, o Senhor mesmo vai estender a mão dele e operar curas, sinais e milagres. Quando Deus nos visita, irmãos, milagres têm que acontecer. O que nós precisamos não é só de mais um culto. O que nós precisamos não é só do nosso lugar. Nós precisamos de uma visitação de Deus. Nós precisamos de algo sobrenatural, irmãos. Nós precisamos de algo que as pessoas parem e fiquem atônitas. E digam: eu sei que tem profeta em Jacksonville. Eu sei que tem mulheres de Deus em Jacksonville. As pessoas vão parar e vão olhar para a sua vida, para a minha vida, para a vida do Fabiano, da Kelly, para a vida do Sandro, para a vida do Márcio. Deus vai olhar para mim e para a sua vida. E as pessoas, e Deus vai olhar com compaixão, e Deus vai fazer algo surreal na minha e na sua vida. E as pessoas vão falar: Deus está visitando Jacksonville. Não tem a ver com placa de uma igreja, não tem a ver com uma denominação, não tem a ver nem se somos merecedores. Tem a ver com a compaixão de Deus e com a força dos milagres que vai convencer outras pessoas, depois que virem um milagre na minha e na sua vida, a entregarem para entregar a vida para Jesus. Nós estamos aqui, nós somos uma igreja com menos de 2 anos, irmãos. Olha para esse lugar aqui. Isso é um milagre, irmãos.
Mas eu sei que Deus tem muito mais para fazer. E não vai ser só dentro de 4 paredes. Eu tenho visto Deus incomodar pessoas para orar por enfermos, para falar para pessoas, para orar por outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Jesus entrou em Naim e olhou uma situação de uma mulher que estava aflita. E ele se encheu de compaixão. Ei, pode ser você que vai olhar para alguém. Não, fala sério, você está pegando o que eu estou falando? Pode ser você que você vai encontrar com alguém numa procissão de luto, de desgraça, de desistência, de divórcio, de adicção, de prostituição, de imoralidade, de vício, eu não sei o que, de falência. Pode ser você que vai cruzar num caminho de alguém e a vida daquela pessoa, porque Deus quis que você cruzasse com o caminho dela, inesperadamente, não planejado, nada combinado, mas porque você olhou para aquela pessoa, o seu coração se encheu de compaixão, você não se aguentou, você foi lá e liberou uma palavra. Deus quer usar a nossa vida, irmãos. Eu tenho dito, Deus quer fazer em nós, mas Deus quer que nós arrisquemos. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar, irmãos. Eu creio na palavra. Eu creio que Deus está visitando Jacksonville. Deus vai fazer coisas poderosas nesses dias, irmãos. Você pode ficar em pé comigo um pouquinho? Fique em pé comigo. Eu quero ler um último texto com você que está em Lucas 19, 44. Lucas 19, 44. Acho que pode ser um pouquinho antes, Oswaldo. Volta um pouquinho, acho que do 41. É aí. Jesus, quando ia chegando, no caso, em Jerusalém, né? Vendo a cidade, ele chorou. E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto será agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmão, nós não estamos no nosso lugar, mas nós ainda somos uma Lagoinha de Jacksonville, amém? Lagoinha de Jacksonville é pentecostal, amém? Então abre a boca, irmão. Quando eu falar para você falar, você abre a boca bem alta e fala, pode ser? Vamos ler de novo, versículo 44? Vamos lá. A gente tem que ler a Bíblia, irmãos, é domingo, né? E te arrasarão e os teus filhos, vamos lá, dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não a oportunidade. Ei, deixa eu te falar, há uma oportunidade aberta. Há um tempo propício. Há uma janela aberta sobre nós. Essa palavra aqui, oportunidade, ela significa kairos, que é o tempo de Deus. Eu aprendi lá no Cefenai, quando eu estudei no Cefenai, tinha um professor chamado Dutch Sheets. Não sei se ele foi lá dar aula com vocês. E o Dutch Sheets falava o seguinte, que a kairos, porque nós temos aqui no nosso relógio o tempo cronológico, né? Linear. O dia tem 24 horas, um minuto tem 60 segundos, não é isso? Mas o kairos de Deus não é o nosso tempo, 24 horas, 1 minuto e 60 segundos, não. O kairos de Deus é uma oportunidade. O kairos de Deus é uma janela. E quando a janela de Deus, irmão, se abre, se você entra nessa janela, você entra e acessa um lugar de cumprimento de promessas. Você entra e você acessa um lugar de cumprimento de profecias. Você entra e você acessa um lugar de aceleração do agir de Deus na minha e na sua vida. Jesus olha para Jerusalém e ele chora, porque tinham pessoas ali que foram curadas. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, foi curada. O homem coxo foi curado. O leproso foi curado. O filho da viúva foi ressuscitado. Muitos milagres aconteceram. Lázaro, depois de 4 dias já fedendo, foi ressuscitado. O pão e o vinho, o pão e os peixes foram multiplicados. A água foi transformada em vinho. E tantos milagres Jesus fez. Mas algumas pessoas não receberam milagres, porque Jesus não queria fazer.
Porque Jesus não podia fazer? Porque Jesus não estava com o coração voltado para isso? Ele estava completamente entregue para isso, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele veio já como expressão de amor. Só o fato dele estar na terra já era uma expressão de alcance, de amor, de compaixão, irmãos. Quando Jesus veio, uma janela se abriu, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. Há uma janela aberta sobre Jacksonville. Há uma janela aberta sobre nós, irmãos. A minha pergunta para você hoje à noite é: você reconhece que Deus pode te visitar hoje? Você percebe a oportunidade que há hoje à noite da sua vida ser marcada para sempre? Você reconhece a oportunidade da visitação do Deus que faz milagres, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez Abraão ser pai de nações? Você reconhece a oportunidade de Deus entrar na sua casa e ressuscitar aquilo que você acha que já morreu? Já morreu a comunicação, já morreu o amor, já morreu a paixão, já morreu o romantismo, já morreu a esperança do perdão, já morreu. Não morreu não. Hoje à noite eu dou uma ordem: levanta, ressuscita. Deus vai fazer milagres, irmãos. Eu sinto no meu espírito que Deus quer restaurar casamentos aqui hoje à noite. O Deus de milagres está aqui hoje à noite, irmãos. O Deus de milagres está aqui hoje à noite. Ele vai fazer por compaixão. Por compaixão. Quero que você comece agora. Feche os seus olhos, levanta a sua mão um pouquinho. Jesus entrou num lugar de luto e trouxe beleza. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje à noite Deus pode fazer algo lindo na sua história. Ai meu Deus, hoje à noite Jesus entrou em Naim. Ele vai fazer algo extraordinário. Lindo, 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 lindo. Aquilo que só era preto e branco, aquilo que só era luto, Jesus vai trazer cor novamente para a sua casa. Jesus vai trazer brilho de novo para o seu olhar. Ai meu Deus, Jesus vai trazer de novo a paixão pela presença. Jesus vai trazer de novo o quebrantamento no seu coração. Porque Jesus entrou em Naim. Jesus entrou em Naim e algo belo aconteceu. Jesus entrou em Naim. Jesus entra aqui na sua vida hoje à noite. Deixa Jesus entrar na sua história. Deixa Jesus visitar você. Quando você for visitado por Deus, você vai ficar atônito e as pessoas verão. Você vai falar: mas espera aí, o que é isso? Ele vai falar: eu estou aqui mesmo, eu estou fazendo, você não me pediu. Deixa eu falar uma coisa, preste atenção. Talvez Deus vai fazer uma coisa na sua vida hoje. Aguenta aí. Talvez